Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação com base real, ok? O nosso foco vai estar no expoente, claro, né? Nós temos vários tipos de expoente, temos o expoente natural, o expoente inteiro negativo e o expoente fracionário também para ver. A primeira definição vai ser a definição para expoente natural, olha só. Se A é um número real e N é um número natural, então podemos dizer que, primeira definição aqui geral, A elevado a zero é igual a 1, certo? E para N diferente de zero, eu vou ter o seguinte, ó, para N diferente de zero, aqui já é diferente, ó, N maior do que zero ou diferente de zero, eu tenho a seguinte situação. A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A, N vezes ou N fatores. Eu vou explicar o que representa essa definição na prática aqui. Olha só. Em relação à potência, a gente deve conhecer o seguinte. Ó. Esse número maior é o que eu chamo de base. O número menor que fica em cima, eu chamo de expoente. Quando eu fizer o desenvolvimento aqui, ó, desse cálculo, eu vou ter um resultado. Botei aqui uma letra B que representa o resultado. E esse resultado é o que eu chamo de potência, viu? Isso aqui que é a potência, é o resultado, beleza? Então vejam só para a gente esclarecer melhor, deixa eu organizar aqui. Olha só, eu coloquei aqui 3 valores, só para a gente observar e compreender como é que se desenvolve uma potência. 2 elevado a zero. Por definição aqui, olha, quando meu expoente é zero, o resultado da potência é 1. Existe uma exceção para essa regra? Existe. Apenas essa. Ó. Quando a base e o expoente for zero, o resultado automaticamente é zero. Fora isso, tudo vai ser 1, ok? Quando meu expoente é maior do que zero, eu preciso desenvolver a minha base para achar o resultado, certo? Observa aqui na definição que o valor que está aparecendo aqui, ó, é sempre a letra a minha base. Ó. Então, aqui na frente, sempre eu vou colocar a minha base. A base é 2, aqui ficou 2. Quantas vezes o 2 vai aparecer? Olha só, vai depender do expoente. Ó. Aqui a letra A apareceu N vezes, porque o expoente é N. Mas nesse caso, o expoente é 1. Então, essa base só vai aparecer uma vez, o próprio 2. Aqui no terceiro exemplo, eu tenho 2 elevado a 2. Ó. Observa que o primeiro valor que eu coloco aqui na frente é a minha base 2. Depois eu volto para a questão, olho para cima, ó, olho para o expoente. O expoente é 2, então essa base aqui, ó, ela deve aparecer 2 vezes. Ó. Depois que eu desenvolvo a base, eu faço o cálculo, lembrando que tudo é multiplicação. 2 vezes 2 é 4. E aí está calculado a minha potência. Exemplos. Outros exemplos aqui para a gente fazer. Ó. 6 elevado a zero. Quando o expoente for zero, você vai observar a definição. Ó. Se a base é diferente de zero, mas o expoente é zero, automaticamente o resultado aqui é 1. Viu? 3 elevado a 4. Lembra lá da definição. Ó. Qual é a definição? É essa. Ó. A elevado a N é A vezes A vezes A, ok? O que eu aprendo com isso? Eu vou aprender que o valor que vai aparecer aqui na frente da igualdade é sempre a base. Então, quem aparece aqui na frente? É o 3 ou o 4? Com certeza é o número 3, né? E esse 3, ele vai se repetir aqui em multiplicação. Quantas vezes? É só olhar para cima e observar o expoente. Ó. Expoente é 4. O número 3, ele deve aparecer aqui 4 vezes. Ó. 3, 3 e 3. Depois, é só fazer o cálculo e colocar o resultado. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9, né? 9 vezes 9 é 81. É o valor da minha potência aí.
Outro exemplo, menos 1/5 ao quadrado, ok? A mesma coisa, ó, não muda nada. Você vai olhar para cá e vai observar quem é a base. Olha só, o número que fica em cima é o expoente, então o resto é a base. Ó. A base é menos 1 sobre 5. Então, é isso aqui que vai aparecer aqui na frente. Ó. Menos 1 sobre 5. Ó. Como é negativo, vai permanecer em parênteses. Como o expoente é 2, essa base aparece duas vezes. Ó. Menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5. Agora eu faço a multiplicação e resolvo a potência. Como eu trabalho sinais negativos, eu preciso lembrar da tabelinha dos sinais, viu? Ó, mais com mais é mais com menos é menos com menos é mais e menos com mais é menos, ok? Então, na minha tabela eu tenho menos com menos. Menos multiplicando menos fica positivo. Então, o sinal aqui é positivo. E eu faço a multiplicação das frações. Ó. Multiplicação de fração é assim. Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5 é 25. E aí está resolvido. Último exemplo. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Posso fazer de duas maneiras. A primeira é com a ideia de potência, desenvolvendo a minha base. Ó. A base é raiz quadrada de 5. Então, é ela que vai aparecer aqui na frente. Ó. Raiz quadrada de 5. Vou repetir essa base quantas vezes? Eu olho para o expoente, eu vejo 2. Então, essa base vai aparecer duas vezes. Eu preciso lembrar agora como é que eu calculo multiplicação de radical. Vejam, se o radical é o mesmo, eu posso transformar isso aqui, ó, ou reduzir em um único radical. Radical é o mesmo. Como eu faço isso? Apenas multiplicando os valores, ó, os radicandos. Então, eu multiplico. Ó, 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 25 vale 5, ok? Por que vale 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Está resolvido. A outra maneira de resolver isso seria assim. Ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vejam, quando eu tenho um expoente que ele é o mesmo valor do índice da minha raiz, a gente pode simplesmente simplificar, olha só, o índice da raiz pelo expoente e como resultado eu tenho o próprio radicando, certo? Então aí também é 5, seria a mesma coisa de fazer esse cálculo aí para a raiz, viu? Agora, só recapitulando, o que foi que a gente viu, o que a gente aprendeu? Nós trabalhamos potência, que é esse tipo de operação, ó. Ok? Esse tipo de operação. E na potência, eu resolvo essa operação desenvolvendo a minha base de acordo com o expoente. Apenas isso, viu? Se meu expoente é n, essa letra A, que é a minha base, ela tem que aparecer aqui, ó, n vezes, né? N vezes, viu? Se a minha base e o meu expoente são números, por exemplo, se a minha base e meu expoente são números, eu tenho que desenvolver esses números. Sempre lembrando do conceito, o número que vai aparecer aqui na frente fazendo as multiplicações, sempre será isso aqui, ó. Sempre será a base. Então, aqui é a minha base que vai aparecer. Apareceu a base, você vai marcar multiplicação e vai observar o desenvolvimento da base. Isso aqui vai depender unicamente do expoente aqui, ó, ok? De acordo com o valor do expoente, é a quantidade de bases que vai aparecer. Expoente 3, base aparece 3 vezes. Feito isso, a gente multiplica tudo. Fazendo a multiplicação, eu acho o resultado, e o resultado eu chamo de potência.